Olá, alunos do 9º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula de hoje, então? Nossa aula 78, nós vamos estudar, né, sobre unidades de medida. Então a gente vai conhecer um pouco mais ali sobre os sistemas ali de medida, o que a gente pode utilizar para medir, né, o volume, a massa, por exemplo. Então, se vocês estão lembrados aí das nossas aulas anteriores, nós estudamos ali sobre a matéria, né? Nós vimos que você pode medir ali a matéria, né? Vamos então relembrar agora esse conceito de matéria aí na nossa próxima imagem. Olha lá. Matéria é tudo o que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? O volume. A gente pode medir através do volume o lugar que essa matéria vai ocupar no espaço. Então, existem formas da gente medir aí essa matéria, né? Seja a sua massa ou volume. Vocês estão vendo aí na imagem 3 exemplos, né? Nós temos aí na primeira imagem uma fita métrica, certo? Essa em amarelo aí que vocês estão observando. E na segunda imagem uma régua, né? Essa a gente utiliza mais. Essa primeira aqui é mais utilizada ali pelas costureiras, né? A fita aqui, ó. Pessoas que trabalham ali tirando medida de tecido, por exemplo, né? Tem muitos usos aí para ela. Nós temos também aí a régua, a gente vai utilizar ali para traçar as linhas, para medir um sólido geométrico, por exemplo. E aqui nós temos uma outra imagem, nós temos essas garrafas, né? Essas garrafas de leite. E aí você vai comprar o leite, por exemplo, você vai comprar e você precisa, é um líquido, né? Você precisa saber o volume. Então, quanto de leite cabe nessa garrafa é a forma que você vai medir o volume desse determinado líquido. Então, digamos que você foi comprar 1 litro de leite, né? Então, aqui dentro dessas garrafas, cada uma delas, nós temos aí, ó, cada uma dessas garrafas aqui, você vai ter 1 litro de leite, certo? Então, os líquidos, você vai utilizar o litro para você mensurar ali o seu volume, né? O quanto de leite que está ocupando essa garrafa ela tem uma capacidade ali para 1 litro, então você ocupou ali 1 litro de leite. E aí, olha só, tem muitas pessoas preocupadas nesse momento de pandemia, né, que ficaram em casa ali no isolamento, e tem muita gente que disse, nossa, em casa eu só comia e dormia, às vezes estudava, era bom que estudasse, né, acompanhando ali o aula em casa, mas teve muita gente que ficou ansioso em casa e comeu demais. E aí, depois de 1 ano de pandemia, a pessoa pensa, nossa, eu engordei muito. E aí ela vai na farmácia, né, na drogaria, a primeira coisa que ela vê ali é a balança. E o que ela pensa? Vou me pesar. Mas a gente não diz exatamente se pesar, né? Porque a gente não vai calcular ali o peso, a gente não quer verificar o nosso peso, a gente vai verificar a nossa massa. Então, de uma forma popular, a gente diz que vai se pesar. Você sobe na balança, você está se pesando, né? Mas exatamente da forma mais correta de dizer, você vai estar verificando a sua massa, que é a quantidade de massa ali que tem no seu corpo. Então você sobe na balança, a balança é um outro instrumento utilizado para verificar. Olha aí na nossa próxima imagem, então. A massa pode ser medida por uma balança. Essa não é a balança que você vai encontrar ali na drogaria, onde você vai subir, né, e verificar a sua massa. Essa daí você vai encontrar nos açougues, né, nos supermercados, por exemplo, onde você vai comprar carne. Você chega lá e diz, eu quero meio quilo de carne. Aí o açougueiro vem, traz ali 500 gramas de carne, coloca aqui na balança, né, a carne, e vai aparecer aqui no visor, né, a quantidade de carne que você está comprando. Se foi meio quilo, vai aparecer ali no visor 500 gramas, né? Ou então você vai comprar queijo. Você diz, eu quero 400 gramas. Lembrando que gramas, ele vem no masculino, tá? Você vai dizer 500, 400, 300, não é 500 nem 400, o certo é 500 gramas, certo? E aí vai aparecer também lá a quantidade que você pediu, ok? Então a massa ela pode ser medida por uma balança. Tem alguns estabelecimentos ali que você vai fazer compra e você encontra uma balança diferente, né? Geralmente é um estabelecimento mais antigo, e aí você vai encontrar uma balança que ela tem assim, um relógio, né, que tem um ponteiro. Ela é mais antiga. Essa daqui é digital. Mas tem as outras mais antigas ali que você encontra os ponteiros ali que vão mostrar a quantidade, né, de massa que você está precisando. Ok? Agora a gente vai verificar quanto de... no caso ainda sobre a massa, a gente vai ver quantos gramas tem 1 quilo e por aí
sucessivamente. Vamos observar na próxima imagem, então. Você tem aí, ó, 1 quilo equivale a 100 gramas, né? Então, você está observando aí, ó, 1 quilo, né? Quantas gramas tem 1 quilo? Quantos gramas tem 1 quilo? A gente tem 1000 gramas, né? Então, 1 quilo, ele equivale a 1000 gramas, certo? E 1000 quilos, olha aí, 1000 quilos equivale a 1 tonelada, certo? 1 tonelada. A gente utiliza aí a tonelada para massas, assim, volumes, aliás, massas bem maiores, né, mais elevadas. Por exemplo, um elefante, né? Qual seria a massa de um elefante? Vamos chutar aí 2 toneladas, então 2000 quilos, né, aproximadamente. Não sei exatamente, a gente está fazendo só uma demonstração. Mas olha lá. Então, relembrando, 1000 gramas, olha lá, você coloca o Gzinho, que representa gramas, equivalem a 1 quilo, né, como a gente está vendo aqui. E 1000 quilos equivalem a 1 tonelada. Então, é a quantidade aí que a gente está observando de massa. Na próxima imagem, a gente vai fazer agora um cálculo, né? Vamos fazer aí uma transformação. Lembrando que a gente está estudando ciências, tá? Mas tudo que vocês estudaram nas séries anteriores ali de matemática vai ser muito importante agora, porque você vai precisar fazer aí uma continha, né? Um cálculo para encontrar o quilo ou a grama, por exemplo. Então, olha só, nós temos, essa aqui é bem simples, de cabeça a gente já consegue resolver. Então, 1 quilo, a gente sabe que em 1 quilo nós temos 1000 gramas, certo? E 2 quilos, quantas gramas nós temos? Então, como eu disse, de cabeça a gente consegue resolver essa questão. Mas você também pode aplicar aí uma fórmula, né? Você pode utilizar a regra de 3. Na regra de 3, você vai fazer o seguinte, lembra da regra de 3? Você vai fazer aqui, ó, o tipo de um x, né? E você vai fazer essa multiplicação. Então, quando você tem aí, vamos trazer para cá. Se 1000 gramas, né? Peraí, deixa eu fazer aqui. Aliás, 1 quilo, né? Você tem aí 1 quilo e você sabe que esse 1 quilo equivale a 1000 gramas. E aí você tem 2 quilos e você quer saber quantos gramas tem em 2 quilos, mas você ainda não sabe, coloca o x, certo? Então aí vem o nosso cálculo, né? Você vai multiplicar ali, ó, 1 quilo, né, que é o x, e depois multiplicar o 1000 gramas por 2 quilos, tá? E você vai ter lá 1000 vezes 2. Fazendo o seu cálculo, você vai chegar ao resultado de que em 2 quilos, ó, 1000 vezes 2, 2000, né? Então, olha aí, o seu x, ele vai ser igual a 2000. Então, a resposta aqui, ó, em 2 quilos, né, nós temos 2000 gramas, ok? Então, olha lá, 1 quilo você tem 1000 gramas, em 2 quilos você tem 2000 gramas, certinho? Na próxima imagem, a gente tem aí um exemplo diferente. Você tem 0,5 quilos, é meio quilo, né? Então, se 1 quilo equivale a 1000 gramas, quantos gramas equivalem a 0,5 quilos, né? Meio quilo. Então você faz novamente lá aquele seu cálculo, né? Para encontrar o valor de quem? De x, né? Que é o quanto você quer saber de quantas gramas tem em 0,5 quilos. Então você vai fazer lá o seu cálculo, vai armar a sua questão, aí a sua fórmula, e aí você vai encontrar o valor de x, né? Fazendo a multiplicação de 1000, olha lá, 1000 multiplicado por 0,5, você vai encontrar o valor de 500, que é a metade de 1000. Então o seu x, ele vai ser, lá no finalzinho já da conta, a gente vai resumir aqui, você vai encontrar um valor de 500 gramas, que é a metade de 1 quilo. Então 0,5 é igual a 500 gramas. Meio quilo, 500 gramas. Certo? Muito bem. Então, dessa forma, você pode calcular aí, utiliza essa fórmula. Lembrando que eu falei, se você ler atentamente a questão, observar ali o que ela está te fornecendo, se for valores bem simples, você vai conseguir fazer esse cálculo de cabeça, como a gente viu anteriormente, né? Aqui você também conseguiria, né? X é igual a 500 gramas, que é meio quilo. Mas se você tiver valores maiores, né, você pode utilizar essa regra de 3, você faz ali essa multiplicação
em x e você encontra o valor de x, que é exatamente quanto você está procurando. Na nossa próxima imagem, a gente vai ver grandezas de comprimento. Você tem ali 10 milímetros, correspondem a 1 centímetro. Né? Então, se você olha lá na sua régua, cada centímetro daquela régua, você tem 10 milímetros. Em 1 metro, vamos fazer o contrário aqui. Em 1 metro, quantos centímetros nós temos em 1 metro? Em 1 metro você vai ter 100 centímetros. Em 1 quilômetro, nós teremos 1000 metros. Então, cada quilômetro equivale a 1000 metros. E aí, na nossa próxima questão, aliás, na nossa próxima imagem, a gente vai observar uma régua. E agora você quer saber quantos centímetros tem 20 milímetros. Então, olha só. Aí, na sua régua, você vai observar que cada centímetro, como nós vimos anteriormente, cada centímetro equivale a 10 milímetros, né? Olha só, se você for contar aqui, cada tracinho desse é 1. E aí vai dar um total de 10. Aqui no meio é a metade, né? Então a gente tem 0,5 centímetros. Entre o 0 e 1 centímetro, a gente vai ter ali a metade, que é 0,5. Então, se você tem 20 milímetros, você vai adicionar aqui, ó, mais 10, né? Então, você tem aí 2 centímetros. 40 milímetros. Não precisa contar 40 tracinhos desse, né? É só usar aí a lógica. Mais 10 aqui, ó, você chega, então, 4 centímetros. E a mesma coisa com os 100 milímetros, que são 10 centímetros. Certo? Vamos aí para a nossa próxima imagem, que a gente vai agora transformar metros, né? A gente viu centímetros, agora nós vamos para metros. Quantos metros tem 50 centímetros? Lembrando que você pode utilizar a sua regrinha lá, usar a sua fórmula, né, para você encontrar os centímetros que você está precisando. Então, se 100 centímetros equivalem a 1 metro, e aí você tem 50 centímetros que a questão está pedindo, e você não sabe quanto é. Então, coloca o x e faz ali o cruzamento, né? Faz essa multiplicação assim, ó. Então, você vai encontrar, né? X, ele vai ser igual a 0,5, ok? Então, você sabe que nós vamos ter aí, ó, a metade, né? Então, em 50 centímetros, você tem o quê? Meio metro. Então, 0,5 metro. A mesma coisa você aplica para as outras questões. 1,5 metros, né? 150 centímetros, 1,5 metro. E 200 centímetros, 2 metros. Certinho? Na próxima imagem, a gente vai trabalhar com quilômetros. Olha lá, na próxima imagem, então, você tem aí quantos quilômetros tem 2.000 centímetros. Pode utilizar de novo aquela regra, né? Aquela fórmula. Mas aí você sabe que você tem aí, ó, se em 1 quilômetro eu tenho 2.000 metros, 2.000 metros eu vou ter 2 quilômetros, certo? 3.500, de novo você pode aplicar a sua regra e você encontra 3,5 quilômetros. 5.000 metros, 5 quilômetros, tá? Pode utilizar a cabeça, pode utilizar aquela regra e você vai encontrar esse valor aí que corresponde, metros que correspondem ao quilômetro, tá bom? Agora a gente vai ver uma questão ali, um exemplo, né, para a gente praticar um pouquinho. Observa aí a nossa próxima imagem, vamos resolver essa questão. Uma costureira quer comprar 1,2 metros de tecido. Sempre que você for realizar um problema desse, de matemática, né, de ciências, por exemplo, fica bem atento ao enunciado da questão, que ele vai te fornecer todas as informações. Então, uma costureira quer comprar 1,2 metros de tecido para fazer uma blusa. Quantos centímetros a vendedora deverá medir na fita métrica abaixo? Então, você tem aí, você já sabe que 100 centímetros, né, vamos fazer aqui, ó. Se 100 centímetros correspondem a 1 metro, aí você tem aí o valor em metros, que ela colocou ali 1,2 metros, né? Você coloca desse lado aqui e você quer encontrar o x, né? Que é quantos centímetros você tem. Ficou ao contrário, mas não tem problema. E aí você vai fazer aquela multiplicação, né? X vai ser igual
a 100 vezes 1,2 e o x vai ser igual a 120 centímetros. Então, ela vai ter que ir lá na fita métrica dela, procurar 120 centímetros e marcar a quantidade de tecido em centímetro que ela precisa é 120, certo? Então, a gente teve esse exemplo aí para a gente entender um pouco mais essa transformação de metros para quilômetros ou de centímetros para metros. E aí, você pode praticar, aplicar aquela fórmula e encontrar quanto você está precisando, seja em gramas, metros, né, centímetros, como a gente pôde observar. Agora, a gente vai praticar um pouquinho aí na nossa DLI. Então, na nossa primeira questão, você tem aí, Júnior foi comprar pães para o café da manhã. Cada pãozinho pesava 200 gramas. Quantos pães Júnior deverá comprar para totalizar 1 quilo de pães? E na nossa questão de número 2, uma professora quer fazer alças de medalhas para seus alunos. Para tanto, precisa de fita de cetim. Sabendo que cada alça terá 50 centímetros e que são 20 alunos no total, quantos metros a professora deverá comprar de fita de cetim? Então essa é a nossa DLI, vai ter um tempinho para vocês resolverem aí as questões. Manda sua resposta no chat, participe, daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, estamos de volta agora para resolver as nossas questões aí da nossa DLI. Só lembrando, né, que a aula é de ciências, tá? Eu falei lá no comecinho da aula, mas o pessoal estava comentando aí no chat, é ciências ou é matemática? A aula é de ciências, mas vocês iam precisar daqueles estudos de matemática para a gente resolver essas questões, mas é ciência, tá bom? Tudo aí é ciência, beleza? Então vamos resolver agora a nossa questão de número 1. Antes disso, vamos ver se nós temos respostas aí no chat da nossa questão 1. Alguém respondeu aí para a gente a nossa questão de número 1? Vamos ver aí se nós temos a resposta, então, da Juliana, né? Olha só, a Juliana respondeu aí, questão 1, 5 pães. Ela já respondeu também a questão de número 2, colocou ali 10 metros. Temos mais alguém respondendo a nossa questão de número 1. Essa aí é a resposta da nossa segunda questão, né? Falando ali sobre metros, então é a segunda. O Diego respondeu 10 metros na segunda questão. Então vamos ver aí quem mais temos, se nós temos mais alguma resposta da primeira questão. O pessoal está respondendo ali, a Ana respondeu ali 5 pães, né? A resposta que tiver ali falando em pães é a primeira questão. Olha só, o Carlos Eduardo respondeu aí na questão 1, 5 pães, né? Temos ali outra resposta da Letícia, também colocou lá 5 pães. Então vamos lá conferir a nossa primeira questão. Vamos relembrar aí a questão de número 1, falando sobre o Júnior que foi comprar pão para o café da manhã. Cada pãozinho pesava 200 gramas. E o Júnior precisava comprar ali, ó, um total que desse 1 kg de pães, né? Quantos pães Júnior deverá comprar para totalizar 1 kg de pães? Aí na nossa resolução da questão, a gente vai rapidinho então para a nossa resposta, nós temos ali, ó, Júnior deve levar 5 pães, assim ele vai ter 1 kg, né? Já que cada pão corresponde a 200 gramas, 200 vezes 5 você encontra 1.000 gramas, que é 1 kg. Mas aqui a gente tem o comentário com a resolução da questão. Você coloca lá, se 1 quilo equivale a 1.000 gramas, quantos quilos ele vai precisar, né, de 200 gramas de pães? Quantos pães, né, de 200 gramas ele vai precisar para totalizar ali 1 quilo? Então, olha lá, você faz a sua conta, né? Na próxima imagem continua aí a nossa questão. Olha aí, um pão, 0,2 quilos. Quantos pães para dar 1 quilo? E aí, no total, no final, você encontra um total de 5 pães, né? Então, parabéns aí a todo mundo que acertou, trouxe a resposta de 5 pães na nossa primeira questão. Agora, na segunda questão, a gente tem aquela situação da professora que queria fazer medalhas para os seus alunos. Vamos relembrar a questão de número 2. A professora queria fazer alças de medalha para seus alunos, para tanto, precisa de fita de cetim. Sabendo que cada alça terá 50 centímetros, e que são 20 alunos no total, quantos metros a professora deverá comprar de fita de cetim? Então, aí na nossa resolução, nós temos então a resposta, que é 10 metros. Mas para você chegar nessa resposta de 10 metros, você pode fazer o seu cálculo, né? Coloca ali uma alça corresponde a 50 centímetros, 20 alças, quantos centímetros a professora vai precisar? Então, fazendo lá o cálculo, você chega ao x é igual a 100 centímetros, mas continuando a nossa questão,
nós temos aí, ó, 1 metro equivale a 100 centímetros, quantos metros equivalem a 1000 centímetros? Então, você fez lá a sua conta e você achou um total de 10 metros, que é justamente a resposta aí da nossa questão, né? 10 metros de fita de cetim a professora vai precisar para fazer as alças das medalhas ali dos seus alunos, certo? Então, parabéns aí a todo mundo que participou, que trouxe sua resposta aí das nossas questões da DLI, e a gente se vê aí numa próxima aula. Até lá!